Ei, gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Como sempre, vou só esperar um pouquinho para que as pessoas vão chegando. E hoje é o segundo dia da série Vida Holística, onde eu trago convidados especiais que já vivem novos paradigmas para a construção de uma terra de regeneração. Então, estou muito feliz porque são convidados incríveis. E hoje, a Lilian Berlin, que trabalha com sustentabilidade na moda, ela é consultora do Sebrae de inovação, além de ser mestra em ciências sociais, não, doutora em ciências sociais e mestra em ciências ambientais. Então, dentro de todo esse parâmetro que a gente trabalha e que a gente está vivendo agora no planeta, a moda, eu acredito que ela faça o papel de contar uma história dos hábitos, né, dos costumes das pessoas. Então, o que será que, como inovação, a gente de agora em diante vai construir? Então, eu vou convidar a Lilian para entrar e... Ei, Oi, Lilian! oiê. Bem-vinda! Boa noite! Que Boa felicidade ter noite, você aqui! mana. Boa noite também. Muito obrigada pelo convite. Ah, eu estou muito honrada de você ter aceitado o convite. E eu acho que, bom, dentro do que a gente pode fazer agora nesse período, né, levar um pouco de conhecimento, um pouco de alegria na casa das pessoas, porque está todo mundo em casa, ninguém está É, aguentando mais só ter que ficar em casa, né? é, pior que Então, é. dentro disso, assim, eu queria primeiro que você se apresentasse, né, contasse um pouco do seu livro e, e falasse depois, em seguida, o que de inovação, qual caminho que você acha que a moda vai levar a gente? Bom, prazer todo mundo. Eu me chamo Lilian Berlin, e eu trabalho com moda desde novinha, assim, desde os meus 19 anos. Eu sou designer têxtil, né? Então sempre trabalhei dentro de um ateliê criando estampas, fazendo estampas, pintando seda, pintando tecidos, fazendo telas. E quando eu tô com 57 agora, eu tinha 40 e poucos anos, 43 eu acho. Quando eu resolvi estudar, sabe quando cai aquela ficha assim, não estou gostando mais do que eu estou fazendo? Trabalhar para moda não é uma coisa muito legal, sabe? Fazer produto para os outros venderem, superfaturado, e você sempre, o telefone tocava, me dava um frio na barriga. E eu fiquei anos, né, décadas trabalhando para criar criança e filho e tudo. E teve um dia que eu falei, cara, eu vou estudar, e eu resolvi estudar ciência ambiental. E o livro foi o resultado, assim, a dissertação de mestrado foi muito interessante, porque ninguém nunca tinha escrito nada nessa área aqui no Brasil. É um projeto científico, uma dissertação mesmo, né, numa federal e tal. E logo que eu acabei, eu tive um convite de uma editora de São Paulo para poder publicar. E essa publicação acabou que quando eu fui rever o livro para publicar, eu fui me dando conta que eu tinha que estudar mais, sabe? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe, né? E é um caminho sem volta, E, né? E aquilo que enfim, a gente aí fui fazer um... viu, e aquilo que você viu 10 anos atrás, hoje já é tudo diferente, né? Ih, mana, cortou. Não te ouvi. Estava falando que nesse sentido, de tudo que é inovação e tecnologia, 10 anos atrás as coisas vão se atualizando e hoje já mudou tudo, né? Então não dá para estudar e achar que já Já. sabe, porque é vivo, é um Não, processo vivo. é vivo. É. Na verdade, assim, a grande inovação, eu acho que é cara, é um despertar de consciência das pessoas, né? Não dá para a gente estar no século XXI pensando e acreditando nas mesmas propostas da década de 80. Então, assim, eu olho para o mercado de moda e falo, nossa, tem uma galerona parada lá ainda, sabe? Na década de 80.
E olho para as pessoas jovens, eu sou professora, vejo aquele monte de aluno e falo assim, cara, essas pessoas estão num outro nível, sabe? Tem um outro nível de consciência. E o mercado, ele vai mudando também, porque as próprias pessoas fazem o mercado. O mercado não é uma coisa só do empresário, né? É do consumidor também. Então tem novas demandas, aquela história da moda ser o eterno luxo, glamour e superficialidade, assim, não é não. A moda expressa a gente. Então, na medida que expressa a gente, ela tem que expressar nossas ideias, né? Nossos ideais, nossas crenças. Então, tem coisas incríveis acontecendo. Aí você fala assim, mas o que realmente é inovação? Tem um monte de tecido novo, de produto e tudo, mas eu acho que a inovação principal é as pessoas não estarem mais iludidas com a ideia de moda. Isso é novo, né? Muitas pessoas trabalhando dentro do slow fashion, muita gente com moderação de consumo. Isso é novo. E dentro dessa perspectiva tem um monte de estratégias novas, modelos de negócios novos, coisas interessantíssimas acontecendo. Só para as pessoas que não estão familiarizadas com o termo, Uhum. quando você fala slow fashion, o que você quer dizer exatamente? Então, quando a gente fala em slow fashion, a maior parte das pessoas acha que é o contrário do fast fashion, né? O fast fashion é a roupa barata, é a roupa rápida que é produzida num outro continente, que é vendida aqui baratinha. É uma roupa meio lixo, sabe? É a roupa que você tem dura 6 meses. E que as Se durar pessoas 6 meses. adoram comprar, né? E as pessoas adoram isso. Só que isso é tão degradante, assim, gera tanta... Esse modelo de negócio não tem muito a ver com moda. Moda não é uma coisa degradante. E aí, no final da década de 90, início dos anos 2000, tinha uma professora na Inglaterra chamada Kate, e Kate Fletcher começa então a perceber todo o movimento das gerações novas por outras áreas, por um outro tipo de moda. E ela cunha esse termo, slow fashion. Só que o slow fashion não é o oposto do fast fashion, não é fazer roupa de uma forma lenta. É uma proposta ideológica diferente do fast fashion. Então, o slow fashion ele fala de respeito ao tempo do corpo, respeito aos mais velhos, respeito às grávidas, aos deficientes físicos, respeito ao tempo da natureza, artesania, empoderamento, diminuição, sabe, de relação de poder entre consumidor e produtor, né? Relações de confiança o tempo inteiro, bens de crença, você acreditar, né, no que você está comprando, saber que aquilo é limpo, que aquilo é bom, que aquilo é justo, especialmente, acho que tem uma parte do slow fashion que fala o tempo todo assim, o que é justo, né? A precificação, a remuneração justa de quem está trabalhando, mas acima de tudo propõe uma união, uma aproximação produtor-consumidor, né? Então, nessa aproximação tem consumo, produção local, consumo local, venda de roupa de segunda mão, história das roupas, memória. Então, o slow fashion vai tratar todas essas questões ligadas à roupa da gente, né? Ao óculos, ao batom, a tudo que a gente põe sobre a gente de uma forma mais profunda, sabe? Com mais propriedade, não de uma forma superficial, né? E isso é bacana. Tem um monte de negócios que surgem nesse modelo do slow fashion, que é o Brasil. O Brasil tem um monte de costureiras, um monte de estúdio de design, um monte de gente fazendo camiseta para vender, que não é necessariamente de algodão orgânico, sabe? Não são peças que estão sendo feitas com tecidos sustentáveis, porque a gente não tem aqui isso para comprar praticamente. Mas são produções éticas, né? Ninguém está explorando ninguém ali. São trocas, sabe? E nessas trocas, assim, a troca financeira é apenas uma das trocas. Outras trocas são consideradas. Entendeu? Assim, deu para entender o que é o slow fashion? Sim, né? Maravilha. E Uhum. uma coisa que eu achei incrível é que, assim, nessa primeira temporada dessa série de convidados que eu trouxe, Uhum. eu busquei muito trazer pessoas que já vivem a experiência de um planeta de regeneração.
Então, assim, sim. que já vive uma experiência mais ligada à maneira holística de viver, Uhum. né? Assim, de você lidar direto com o produtor, de você viver de uma maneira sustentável também, né? Sim, E na dentro medida do desse possível. conceito, sim, e dentro desse Sim. conceito do que você fala do slow fashion, existe o slow living, slow food, tem Sim, vários movimentos que são isso, né? Que na verdade nada mais é do que o resgate ser humano com natureza, né? Assim, não, as sim, coisas levam um tempo, precisam ser geridas, geradas, isso. né? E eu queria que você falasse um pouquinho para mim. Seguinte, como é que Uhum. você foi parar na cabana? Como é que foi esse processo, né? Que você falou, não, mas o que eu sou mesmo de verdade é virginiana, casada com músico, mãe e mora numa cabana. É. Como é que foi esse processo? Cara, mana, desde os meus 15 anos, meu pai fazia coleção de Geográfico Universal e eu uma vez li, eu tinha 15 anos, sobre Macaé de Cima. E aí eu, sabe assim, veio uma coisa para mim assim, eu vou morar lá, né? E eu cresci com essa história assim, um dia eu vou morar numa cabana e vai ser na região de Macaé de Cima. Hoje em dia eu moro na região de Macaé de Cima, numa cabana. Veio, né? E assim, eu tive 4 filhos, então assim, são 3 meus e uma do meu marido, com quem eu já estou há 25 anos. E a gente criou essas crianças e foi muito duro, foram anos assim de muito trabalho. Mesmo assim, naquela época, eu já morava assim, dentro de uma área de preservação ambiental, eu sempre gostei de estar perto de árvore. E quando os filhos cresceram, eu olhei e falei, cara, eles cresceram e foram embora do país. Aí eu falei, cara, tem mais sentido. Então agora chegou a hora de arrumar uma terra, comprar um pedacinho de terra e fazer uma casa bem pequenininha, para eu não ter nunca trabalho com ela e para eu viver com o que é necessário para mim. E aí chegou. Muito mais barato do que um kitnet, entendeu? No subúrbio de Niterói. E eu vivo feliz aqui. É É, engraçado, né? maravilha. Você também vive, né, perto da floresta, né, mana? E foi esse mesmo processo, né? Que assim, É. eu e meu marido, vamos procurar um apartamento, e aí na Uhum, brincadeira, vamos brincar, vamos ver casa lá em Araras, né, em Petrópolis. A gente uhum. foi viajando. Quando a gente chegou nessa casa que a gente mora, assim, era muito mais barato do que um apartamento quarto-sala Pois no é, Leme, é, né? Que era onde a gente é. morava. Uhum. E aquele processo, a gente não suportava mais a vida que a gente levava, assim, sabe? Não, a vida boa, não era ruim, mas é aquilo que a gente estava conversando, né? Uma desconexão da natureza e Total. viver num ritmo. E Uhum. aí a gente volta a essa história, eu acho que da sustentabilidade, né? Assim, eu tenho que produzir loucamente para quem consumir, porque né, a gente fica gerando essa Sim, demanda de consumo e produz e consome, e não é sustentável, porque a maior parte dessas coisas vão parar no lixo antes mesmo de serem consumidas, né? sim, sim. Fora o lixo que elas geram para ficar prontas, né? Para um Ainda, quilo de nossa, coisa ficar pronta, você tem 7 lá para trás que ficaram de resíduos. Cansa, né? Tem uma hora que você fala, cara, não quero fazer parte disso mais. Cansei. é. Teve uma vez, assim que a gente inaugurou aqui o Conecta Orgânica, eu já Uhum, falei isso numa outra live, mas assim que eu achei muito curioso, que a gente chamou uma consultora de armário cápsula para vir inaugurar, falar, né, falar um pouquinho, fazer uma palestra. uhum. E aí, naquele minuto, caiu a minha ficha. Eu falei assim, gente, ela estava falando uma coisa muito coerente dentro de uma consciência de uma pessoa de cidade grande. As pessoas aqui Entendi. estavam olhando para ela e falando assim, que shopping? A gente tem que ter quantas roupas? E aí todo mundo assim, peraí, gente, a gente tem o mesmo casaco, sei lá, há 15 anos, Ah, que legal. entendeu? É. Essa é a E ideia, é muito né? É curioso. ter o mesmo Sim, casaco há 15 anos. É você chegar na casa de alguém, ver um casaco e falar, ih, fulana tá aí. Porque você conhece o casaco. é Não é lindo É isso? isso, Né? é a personalidade, né? E É. acredito muito que tudo isso que é feito em série, e agora não, né? Já tem tempo, os condomínios em série, os apartamentos são todos Uhum. iguais, né? Inclusive, Sim, os arquitetos, eles vendem os mesmos projetos adaptados para outros terrenos. Ou seja, a é coisa não é verdade. viva, né? São padrões que as É. pessoas vão reproduzindo.
E dentro disso, assim, eu acho que o questionamento maior é o que que traz alegria, né? Será que É, realmente traz alegria? Você está num condomínio que tem tudo, e aí agora, nesse momento de quarentena, a tua casa mesmo, sei lá, tem 50 metros quadrados, né? é, 30, 20, que são os apartamentos. Como que vive? Né? Eu é acho que a verdade. maior parte da agonia das pessoas nesse momento é isso, assim, que essa era a ideia de um sonho perfeito que foi É, vendido aí pelo capitalismo durante anos. E agora? Como é que as pessoas podem fazer para dentro desse quadrado uhum, trazer um pouco mais de sustentabilidade? Cara, é. assim, né? Eu fico Elas imaginando isso. têm, eu acho que a única saída é a conexão de dentro, porque dentro a gente tem milhas e milhas e milhas, infinito, né? É grande, tem espaço. É o único jeito é você fazer a conexão interna. A questão é que a grande maioria das pessoas não consegue fazer essa conexão. A grande aflição nesse momento de quarentena é as pessoas se depararem com elas mesmas. Seja dentro de uma mansão, ou seja dentro de um quarto-sala, ninguém está desesperado. Tem gente que está surtando com isso. E aí tem o outro também, porque você não conecta com você, como é que você conecta direito com o outro? E isso está sendo, a gente está sendo obrigado, sabe? É como se fosse um, é isso, é um antídoto, né? A pandemia é um antídoto, sabe, para nossa desconexão. Talvez não minha, talvez não das pessoas que estejam assistindo, mas tem muita gente que, assim, eu tenho uma certa compaixão, porque é o sonho da casa própria, a pessoa se esforça pra caramba para comprar aquele kitnet no conjunto habitacional, que eles agora chamam de condomínio, que tem uma piscina, né? Uma piscina pequenininha para 350 pessoas. E aquilo deixou ela tão feliz de comprar aquilo, era o que ela podia, né? E agora ela está se vendo ali e ela não tem ainda, muitas, a noção de que não é o espaço de fora, é o espaço de dentro que ela precisa trabalhar. Né? E aí o espaço de fora confina, ela se sente confinada e ao mesmo tempo, imagina a angústia, ao mesmo tempo é o sonho, ela conseguiu comprar aquele apartamento. Eu vejo o ser humano assim, cara, com nossa, se debatendo em tantas coisas que eu super entendo do coração, assim, eu não faço nenhuma crítica, sabe? Eu só olho assim, nossa, como esse sistema é perverso, vai afastando as pessoas de quem elas realmente são, vai colocando, vai escravizando, vai colocando ideologias erradas na cabeça, né? Você tem que sair para trabalhar porque eu trabalho primeiro, depois a vida. E você fala, nossa, isso é um modelo econômico, né? E tem um monte de gente que vive nesse modelo econômico. Vive dentro da cabeça, né? Não é Não, a fora. maioria, né? A A maioria. maioria. A Eu acho que maioria. a gente vê aí pessoas falando, não, a gente não pode ficar isolado, a gente precisa voltar a trabalhar, como é que a economia vai se Sim. sustentar e tal. E não pensam que antes da economia tem a vida, Tem a né? vida. E eu fico pensando no filme Matrix, a história da pílula vermelha e a pílula azul, né? E a gente está aí Uhum. com a pílula vermelha e a pílula azul, e É mesmo. sucessivas vezes a É. massa escolhendo a pílula azul. Não, deixa a ilusão. Tava Deixa a bom. ilusão. É verdade. É, É verdade. E é compreensível, né? A gente fica assim, cara, coitados, o que a gente pode fazer por vocês, né? Falar, fazer isso que a é, gente está fazendo aqui. eu acredito que sim. E mesmo assim, mesmo as pessoas que estão vivendo, né, dentro disso, às vezes estão vivendo com uma família que nem era o que queria para a vida, né? Tem gente que Uhum, o sonho era sim. ser hippie. Não, É, meu sonho não era ter a casa própria, meu sonho não era ter filho, não era ter marido, não era nada disso. Mas me é falaram que verdade. tinha que ser assim, É. né? E aí, dentro desse conceito, desses hábitos, eu acho que a moda vai contar muito a história daqui a pouco, né? Como sempre contou desde o princípio, a É, história da humanidade. E daqui a pouco a gente vai ver isso nos hábitos, né, de consumo. As pessoas se conectando com um conforto, falam, não, quero ficar bem, eu estou em casa, né? Não tem sim, mais é, sentido isso. E dentro disso tudo, essa mesma moda que faz, né, a moda que eu digo, os hábitos que fazem uma pessoa consumir um condomínio pré-fabricado, faz com que ela consuma também um corpo pré-fabricado, uma isso. roupa pré-fabricada. Pré-fabricada, quase que um uniforme, né? Porque você vê as Exato. pessoas todas assim, padronizadas, assim, é tudo mais ou menos dentro de um.
Você vê, inclusive, por faixa etária, por lugar onde mora, é tudo padronizado, cara. Ninguém mais tem. Na verdade, ninguém tem estilo próprio. Você olha e fala assim, a pessoa acha que tem, né? Porque venderam isso para ela, mas ela não tem, sabe? Ela está Exatamente. desconectada, totalmente desconectada. É engraçado isso, é engraçado como que a gente percebe, né, na aparência. A aparência não é uma coisa superficial, sabe, mana? A gente consegue perceber claramente aonde a pessoa está, no que ela acredita, sabe? Você anda pelo Uruguaiana ali do Rio, você vai vendo a desconexão, a confusão, sabe? A mistura de coisas, de time de futebol com tênis imitando Nike, com bermuda caindo, com cueca aparecendo, com marca aparecendo, marcas por todos os lugares, né? Time de futebol com vários patrocinadores. Você vai olhando e falando, cara, essa é a nossa sociedade, né? É exatamente essa confusão de conceitos entre a caixinha econômica, as várias marcas, a necessidade de exibição das marcas. Aí você vai para um reduto mais de gente mais rica, você também vai ver isso. Você vai ver marca, bolsa Louis Vuitton, carro. Os objetos são outros, né? As coisas são outras. Mas é tudo, assim, a função de diferenciação e a expressão da aparência é a mesma. Tem a mesma energia, sabe? Só que uma galera é pobre, só que a galera é rica. Né? Mas é tão confuso quanto, é tão desconexo quanto. Você fica olhando e falando, nossa, credo. Por isso que eu dei uma cansada de moda, porque isso, dessa moda, né? Porque isso, na verdade, não é moda. Moda não tem a ver com isso. Sabe? Moda tem um outro sentido e um sentido que vai mudando com o tempo, né? Começa lá no século XIV, vai tomando outros contornos. Na década de 60 teve uma reviravolta assim, fantástica. E a gente está vendo essa mesma reviravolta agora, onde as pessoas, antes de comprar uma camiseta, perguntam assim, isso é de algodão orgânico? Ou então perguntam assim, vem cá, mas você vai comprar nessa marca? Você jura que você vai comprar na Zara? Né? Você vai botar seu dinheiro ali. Você não acha mais legal comprar lá na Babilônia Fira Hype, que tem uma banquinha da amiga que faz? Não é mais legal entrar na internet, comprar daquela marca nova, que a menina manda cartinha com beijinho de batom quando você recebe? E aí você vai vendo assim, nossa, as coisas estão mudando. Né? Quando eu comecei a estudar a questão ambiental e a moda, cara, eu era professora, os alunos tinham pânico de ter aula comigo, porque eles falavam, cara, ela deve ser mó ecochata. Ninguém entendia o que eu falava. Quando eu falava que estudava isso, as pessoas, que você estuda mesmo? Hã? Moda e sustentabilidade não são coisas antagônicas? E eu falava, cara, não, peraí, sabe? E na época ninguém falava disso. Eu me sentia uma ETzona, eu já me sinto uma ET. Na época eu falava, nossa, cara, eu tô ferrada. Né? E hoje eu vejo assim, tem Eco Fashion Week no Brasil, sabe? Tem departamento de consultoria no Sebrae que fala em sustentabilidade, sabe? Tem milhões de cursos, tem coisas legais, tem gente me pedindo para escrever artigo o tempo inteiro, para fazer prefácio de livro. Cara, é muito legal, sabe? Assim, internamente, caraca, eu sou feliz com isso, muito feliz. Você está falando isso? Eu tenho uma marca, né, bem humilde, um ateliê de roupa Ah, que que se chama legal! Orgânica. Ah, É, sim, é verdade. e tem 11 anos já. E Uhum. várias vezes eu entrei nesses questionamentos todos, o que eu estou fazendo? Por que eu não desisto de moda? E aí, Aham. várias vezes, né, assim, na hora que eu falava, não, agora cansei, desisti. Aí acontecia uma reviravolta, o universo me mandava assim, um cliente incrível, um pedido de Aham. atacado, que sabe, Ah, super que salvava a maneiro. marca. Que Aí eu falava, tá maneiro. bom, já entendi, é para eu continuar. Eu É. entendi. Mas o mais legal disso tudo que você está falando é que, assim, lá atrás, eu acho que ninguém comprava. Quando eu abri, ninguém, zero, compravam porque era vindo de um processo justo, de uma cadeia sustentável, né, com Que os legal. tecidos com impacto Aham. aceitáveis, né? Tecidos. Porque a gente sabe Aham. que impacto sempre vai gerar, mas, né? E aí, hoje, é 100%. Que Então, assim, eu acho legal. isso incrível, sabe? Pô, é uma alegria danada, né? E, assim, não é um processo fácil, né, Aline? Eu acho que a Não. gente
escolher fazer algo que acredita não é o caminho mais fácil, mas é o caminho do amor e não do medo. Né? Que assim, você faz verdade. porque você ama, não saberia fazer outra coisa. Né? E assim, por isso que eu escolhi Porque... chamar você aqui. Ah, que bom. A gente faz porque é o único caminho. Eu nunca consegui ver outros caminhos na minha vida. Eu não conseguia, sabe? Eu olhava e falava assim, será que eu podia fazer outra coisa? Eu não conseguia. Quando eu olhava, eu já estava fazendo o que eu tinha que fazer. E eu falava, e eu nunca sabia, por exemplo, eu não sabia que ia ser professora na vida. Nunca soube. Aí me perguntam, como é que você se tornou professora? E eu falo, cara, sem querer, assim. Um dia eu olhei e falei, ih, caramba, eu tô dando aula. Ih, eu tô com 3 turmas, sabe? Então, assim, a gente não sabe exatamente. Acho que quando a gente perde um pouco a ideia do controle, né? De, eu vou controlar. Sim, eu vou fazer isso. Começa a ter uma ilusão de que controla tudo. Você acaba não deixando a vida te levar por onde ela tem que levar, né? Então, assim, eu observo as pessoas e falo, cara, essa pessoa, ela se deixou levar para onde a vida tinha que levar ela mesma. Ela foi identificando. Como você, quando chegou nessa casa que você está, e falou, é essa casa, né? É legal isso, a gente É, joga para o universo e ele vai trazendo, ele vai puxando, né? que é diferente, justamente, é diferente do controle, né? É assim, você tem uma intenção É, de fazer algo e aí a coisa vai acontecendo, quando você vai ver, tá lá envolvido e tal. tá, e E você é reconhece, né? total, e é muito incrível, porque quando a gente vai entrando nesse sistema, né, assim, das sincronicidades, as pessoas vão se chegando, as pessoas certas, na hora certa, para Uhum. fazer as conexões, né, mais bacanas, e aí tudo vai fluindo muito, com muita Você vê facilidade. como que nós nos conhecemos, né? Foi um evento chato que rolou num grupo que eu mandei uma mensagem para você, tipo assim, cara, que coisa chata, tô com você, tá, mana, né? Então, às vezes, até os nossos inimigos, até as pessoas chatas que cruzam o caminho da gente, elas nos levam para coisas muito legais. Com certeza, o tempo todo, são os mestres, né, na nossa São vida. mesmo, são Só mesmo. para explicar para o pessoal, o que rolou é que eu sempre levo, né, esses questionamentos assim mais holísticos, mais de Aham. cunho energético, e aí, num belo dia, no automático, enviei um texto meu todo holístico num grupo que era de estudo de moda. E aí foi Moda um bafafá. sustentável. E aí não foi bem aceito o texto lá, enfim. E foi de uma maneira muito rude. E aí a Lilian veio falar comigo, ai, coisa chata, né? É, que Assim, absurdo! Né? Como é que não tem espaço para isso, né? Que culto a saberes que eles têm, assim, né? Então, eu tive empatia por você naquele momento. Eu falei, nossa, eu não queria estar na pele dela, não. Que gente grossa, né? E mas é aí, tão bacana isso, por quê? Porque o tempo todo eu falo com cliente, né, com várias pessoas que sabem dessa vertente minha aí pelo caminho das energias, uhum, que o tempo todo é essa coisa da gente quanto mulher, né, e quanto conectada com os saberes mais ancestrais e com essa conexão com a intuição, sim, somos confrontados pela ideia do homem branco, né? Por sim, essa coisa mais cartesiana. Então, sim, ali, para mim, esse foi mais uma prova disso. E o número de mulheres que veio falar comigo no privado foi enorme, foi enorme. sabe? Então, eu É, ainda vejo, assim, também. E por que não falar? Não, que, assim, a gente é tão silenciado o tempo todo que nenhuma quase teve coragem de falar dentro do grupo. Algumas, uhum. você foi, me mandou um coraçãozinho, algumas conseguiram. Mas a maioria não teve coragem. E aí eu fico pensando nisso, assim, o quanto a gente ainda tem trabalho pela frente para não ser mais silenciado, né? E, Sim, ao mesmo tempo ter muito. compaixão pelo momento do outro, mas não se É, deixar silenciar. é verdade, mana, é mesmo. De alguma forma também, né, esse silenciar serve como um empurrão em todas nós, para que a gente fique mais junto e mais forte, né, e saibamos nos colocar melhor, né. Acho que também Sim, acontece isso. Mas você tem sim. razão, você tem razão. Esses dias,
tiveram 2 episódios aqui na moda brasileira que falam muito dessa mente ainda anos 80, tentando um revival, vamos dizer assim, né? Uma delas foi a capa que levou a Da Gisele Bündchen Vogue. falando da Vogue, falando do o novo modelo, alguma coisa nesse sentido. E outra coisa foram as máscaras da Osklen, que foram máscaras vendidas a R$ 150. Isso. E aí várias pessoas, né, escreveram textos sobre isso. Você também, enfim, Eu todo mundo, acho escrevi. que É. está ligado à sustentabilidade, ficou um pouco impactado com isso. Queria ouvir assim mais de você, o que você acha que as grandes marcas têm, e as grandes revistas também, né, têm como poder de alcance, né? O que você gostaria, o que você esperaria que elas pudessem fazer nesse momento e que seria algo ligado a uma inovação real? Olha, Mana, eu acho que moda é uma coisa moderna, tem a ver com moderno, não tem a ver com o que passou, tem a ver com o momento que você está vivendo e dali para frente, né? Tem a ver com vanguarda. Então, quando eu vi a revista da Vogue italiana, que ela botou uma capa toda branca, ali você olha e fala, isso é moda, porque isso está refletindo um momento, está expressando uma ideia, né? E aí eu comecei a fazer coleção de capas. Todas as capas que iam saindo, eu comecei a guardar, porque eu achei tão interessante. Eu falei, poxa, que legal, se a gente está começando a se conectar com a realidade das coisas. Quando eu vi a capa da Vogue Brasil, que já é uma revista que eu não gosto, que eu acho antiga, que eu acho ultrapassada, assim, eu não gosto há muitos anos. Quando eu vi, era a Gisele Bündchen, loura de olho azul, um vestido da Prada, carésimo, que deve custar uma fortuna, e escrito embaixo Novo Normal. Cara, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, que lixo! Que lixo! Né? Uma revista com um alcance tão grande, dando uma mancada dessa, porque isso é mancada. E não é a primeira e provavelmente não vai ser a última. Então, eu acho que o mínimo que as mídias de moda deviam fazer era tentar expressar a cultura onde elas estão submersas, no momento. Então, assim, empoderamento da mulher negra, né? Deficientes, gordinhos, todos aqueles que foram excluídos nas últimas 10 décadas, que essas pessoas ganhem esse espaço nesse momento, porque é isso que a gente olha em volta, é isso que as pessoas estão falando, é isso que está aqui na subjetividade. Né? Acho que o momento da evolução é esse. Então, o belo é bonito, o belo é uma forma de ativismo, a beleza é fundamental, a moda trabalha com a beleza, isso é bom, né? O desejo é uma coisa bacana, nós não vamos parar de consumir nunca, né? E só vai mudar o sentido, não é consumir para ter mais uma roupa. Talvez seja consumir para gerar, para o seu dinheiro sair do seu bolso e ir para outros bolsos, porque isso é uma noção linda. E em troca você ganha algo que é belo para você e que te expresse, né? Te expresse, com que você se identifique. O que acontece com essas mídias poderosas de moda é que elas não criam identificação e aderência com nada, com ninguém dessa nova geração. Apenas com os que estão num processo de ilusão. Né? E quando eu digo um processo de ilusão, não é uma ilusão de droga, não. É um processo de ilusão acreditando que esse modelo econômico é perfeito, né? Que a Gisele Bündchen é perfeita, que é o louro de olho azul com a roupa da Prada que funciona. E não é bem isso. Né? São todas as pessoas que funcionam. Né? O belo está em todo mundo. Então, mídia de moda precisa se conectar com realidade. E não precisa mostrar o feio, tem que mostrar o belo, porque é o belo, que a gente está falando do belo. A beleza é quase que uma forma de ativismo. Né? Tanto que eu tenho certeza, se eu passar batom para estar aqui, né? A beleza é carinho, a beleza tem a ver com cuidado. Então, eu acredito que mídia de moda, a gente estava falando disso, né? Mídia de moda tem que começar a ser mais bacana, ser moderna, porque a galera parou lá atrás. Então, hello, galera, acorda, sabe? Acorda. Como é que pode uma mesma revista
trazer a Fernanda Simon do Fashion Revolution, uma matéria belíssima, e na mesma revista você vê crianças, meninas de... Você olha e fala, cara, essa menina tem 17 anos com cara de 12, posando para editorial de moda, e você fala, cara, não. Cadê as mulheres, de verdade, nos editoriais, né? Como é que bota a casa do Fulunstreco cheia de cabeça de bicho na parede? Sim, como é que pode, É sabe? muita. Eu acho que é uma ilusão. Chega a ser uma coisa surreal e que remonta muito o cenário político em que a gente vive, né? Sim. Que ainda é essa ilusão de que vai vir alguém e vai Uhum. fazer com que tudo volte a ser como era antes e Sim. que a responsabilidade não é nossa, que a gente só quer viver bem, né? Então, eu só quero ser feliz, eu quero ser próspero, eu quero ser quem que se dane todo o resto, né? E eu acho que, assim, é muito um espelho disso, mas é aquilo que você falou, agora a gente vê que tem cada vez mais pessoas se importando e Sim. ganhando voz, né? Sim. E esses ativismos, eles vêm ganhando muita força e aqui mesmo, né, assim, eu consigo ver aqui, a gente tem um grupo de WhatsApp que é um grupo da comunidade. Quando aconteceu essa situação, que já não foi a primeira vez, quando aconteceu na greve dos caminhoneiros, a gente fez isso também aqui, que foi mapear, gente, quem que tá passando necessidade, quem que é autônomo, quem tá ruim, Sim. e aí Sim, quem tá legal. bom, quem tá podendo, começou a ajudar. Então, assim, a gente hoje aqui na região tem mapeado todas as costureiras, e essas costureiras estão fazendo venda direta das máscaras, e as ONGs da região, né? Enfim, toda a doação está sendo feita com as máscaras produzidas aqui. Que Porque é legal. importante, né? É Lógico, isso, né? Trazer lógico. para cá o sustento das pessoas. É. Então, e o tempo todo a gente é sendo confrontado, né? Assim, até dentro da ONG mesmo lá, que eu também participo, alguém falou, mandou, não, olha, tem aqui esse lugar que está vendendo máscara super barato, vamos comprar que a gente dá para mais gente. Falei, É. não, gente, não adianta. Tudo bem que a intenção é boa, você atingir mais pessoas, mas e as pessoas daqui? Como é que elas vão estar assistidas, né? E aí, Essa é a ação do local, né? A ação no local. Isso que importa. e isso, assim, para mim tem sido um grande laboratório de ver essa diferença, assim, sabe? Que é gritante, porque minha família está toda no Rio. E aí uma parte da minha família falou, você está vivendo uma ilusão, as coisas não são assim. Tá É louca. exatamente isso que as pessoas pensam. Você fugiu, você está fugindo da realidade. Eu falei, não, essa é a realidade. A realidade é que Essa é as a pessoas são realidade. boas, se ajudam. Tem maior marketing negativo em relação ao ser humano, né? Engraçado, né? Porque É, eu não sou uma pessoa poliana nem muito romântica, mas, cara, eu tenho uma crença no ser humano assim imensa. Eu, quando vejo as pessoas errando, eu começo a ver que elas estão mais equivocadas, que elas são mais equivocadas do que malvadas, sabe? E rola um marketing negativo, que tem a maior cabeçada que acredita, né? Eu até costumo dizer, gente, para cada uma mão que não te é estendida, tem 112 mãos que já te estenderam. Por que você acha tão importante essa uma? Esquece essa uma que não foi estendida e fica com as outras. Porque se a gente está aqui hoje, é porque um monte de gente ajudou a gente a estar aqui. Não é não? A gente é com certeza. colaborativo, sabe? E aí, só para fazer um comentário assim, em cima dessa coisa, assim, as pessoas também falam comigo, você está fugindo do quê morando no mato? Aí eu fico assim, mas eu não estou fugindo, foi uma opção, né? Uma coisa de opção. Mas isso é uma ilusão de que você vai ser feliz. Aí eu falei, cara, eu já estou aqui há quase 5 anos, eu sou bem feliz, tá? Não, aquele zumbido no ouvido assim sumiu, não tem mais. E acaba que você vai vendo também que todo lugar tem uma micropolítica, né? Tem redes, tem pessoas boas, tem pessoas que não são tão boas, tem gente equivocada, mas tem muita gente legal. E as redes são muito legais. Por exemplo, toda a comida que eu compro aqui, a grande parte é fornecida por pessoas que trabalham com alimento orgânico na região, né? Os ovos são da região, o leite é da região. Então você acaba vivendo num contexto de rede muito mais legal do que na cidade.
né? Com a pandemia agora, até as pessoas assim como eu que moram por aqui, né, e outras, criou-se uma rede para ir buscar a enfermeira do posto de saúde na estrada de Lumiar, para trazer para cá. Criou-se uma rede de farmácia, assim, ó, uma vez por semana alguém vai na farmácia e traz remédio para todo mundo. Criou-se uma rede com o supermercado, sabe? Quem vai pega a compra de todo mundo. E isso é muito legal. Né? Então, não vejo fuga e não vejo nenhuma ilusão nisso. Eu vejo assim, bom, isso é a realidade. Tem coisas ruins que acontecem? Tem coisas ruins, mas tem um monte de coisa boa. Tem mais coisa boa, né? É, muito curioso, sim. Quando eu vim morar aqui, eu achei esquisitíssimo, porque eu chegava nos lugares, eu chegava na padaria, a primeira vez que eu chegava lá, a pessoa perguntava meu nome, e Uhum. depois, quando eu voltava, ela sabia meu nome, me chamava Que pelo nome. maneiro. Falei, que coisa estranha, no início, né? Que Muito coisa legal. esquisita, pessoa estranha, né? Aí tá, É. passou um tempo, pouco tempo, não foi muito tempo não, tá? Sei lá, uns 3 meses morando aqui. Uhum. Aí eu tive que ir no Rio fazer uma coisa. E eu cheguei na padaria para comprar algo, e aí todo mundo com uma cara amarrada na fila. Eu Uhum. falei, gente, era assim que eu vivia, eu achava que aquilo era normal. É verdade. Eu achava É que o mesmo. normal era não cumprimentar ninguém, que era viver de mau humor, tá rindo pra mim Uhum. por quê? Tá louco? Sabe? É, Eu era assim. é. Só Ai, que é que bom que você mudou. condicionamento também. Que bom. É condicionamento, É, com certeza. Com certeza. e eu acho que o mais importante, assim, é justamente a gente trazer isso, né? Que é algo que é possível, é mais barato, é mais fácil, né? Uhum. É convidativo, é participativo, não é uma ilusão, uma coisa assim que, ai, é muito difícil largar tudo, mas você não tem que largar tudo. Né? Não. Ainda mais agora, que a gente está fazendo tudo online. Você pode É. estar em qualquer lugar no mundo, pode estar numa cabana, você tem internet, É, você pode. exatamente. É. Eu estou dando aula daqui, e eu estou felizona, sabe assim, meu coração está muito triste, porque eu estou triste com essa história da pandemia, mas eu estou de boa, sabe, assim, eu estou descobrindo outras ferramentas, outros jeitos de trabalhar, estou dando consultoria daqui, estou dando aula, e estou feliz, estou bem. Eu já sou uma pessoa meio quarentenada, assim, meio com tendência a gostar de ficar sozinha, né? Então, eu estou bem, tô bem aqui mesmo, assim, eu gosto bastante. O mais legal, né, assim, até para voltar para a questão da moda, né, o que eu estou sentindo agora, assim, cara, ninguém está comprando nada, né, nada. Assim, as vendas de vestuário no Brasil caíram, no varejo, caíram, nas 2 primeiras semanas de abril, caíram 90%, 86,4%. Devem ter caído mais ainda agora, né? Então tem um monte de empresa falindo, tem muita costureira sem trabalho, tem um cenário muito triste assim ao redor do mundo, especialmente em países como Brasil, que é produtor têxtil, Índia, Bangladesh, Camboja, todos esses países que fazem a roupa dos grandes varejistas globais, né? Que esses são os impérios realmente da roupa do mundo. Cara, tá todo mundo num momento assim, a Barnes de Nova York quebrou. Você fala, como assim? Soube ontem disso. Né? Como é que deve estar a C&A? Como é que deve estar a H&M? Como é que devem estar todas essas, a Ralph Lauren, né? Porque essas marcas, elas geravam muita empregabilidade em péssimas condições, mas essas pessoas que trabalhavam nessas marcas, seja lá onde for, se for aqui no interior do Piauí, como tem, né, até sei lá, o sudeste de Bangladesh, essas criaturas tinham um emprego lá, sem carteira assinada, no sweatshop, sendo explorados, sendo estupradas, etc. Mas agora elas estão sem renda. E sem renda nesse tipo de país, que a gente sabe muito bem como é que é, porque é igual aqui, não é diferente, significa morte para essas pessoas. E isso é um fundo de poço assim, tão triste, sabe? Tão triste, porque, por um lado, aconteceu uma mudança
que a gente estava esperando há muito tempo, assim, só que foi muito abrupto, as pessoas pararam de consumir, pararam de comprar roupa. Parando de comprar roupa com essas lojas fechadas, a demanda da produção acabou. Então a galera que está lá do outro lado do mundo não tem trabalho. E foram todos demitidos, sumariamente, e provavelmente sem direitos trabalhistas, sem indenização, sem nada. Então, como que isso aí vai se reinventar, sabe? Como? Assim, quanto tempo essas pessoas vão se redescobrir dentro das suas potencialidades, dos seus fazeres artesanais? Porque a roupa, na verdade, é um fazer artesanal. Não tem roupa que não seja. Por mais que ela seja feita em série, você tem uma máquina, mas você tem que ter alguém para pilotar a máquina de costura. Você tem um overlock, mas alguém tem que pilotar. Então, assim, o tempo que essas pessoas vão levar para se reinventar, né, e pela quantidade de gente que porque a indústria têxtil é a indústria que mais emprega na Terra, né, é um tempo muito doloroso. Né? Não sei, isso me dói muito o coração, não só na área de moda, mas em todas as áreas. Como a gente está falando de moda, eu acho que é esse momento. E como que vai ser esse retorno? Né? Eu vi umas fotos da Zara, Paris reabriu a Zara essa semana, e muita gente postou a fila na porta. E eu tenho amigos que moram em Paris, e aí as pessoas me explicaram, porque eu também me toquei disso. Eu falei, mas vem cá, quantas pessoas podem entrar? Cara, só podem entrar de 10 em 10 pessoas. Então faz fila na porta, óbvio que faz. E se você reparar quem está na fila, são, na maioria, ou quase que na totalidade, são imigrantes, são os mais pobres, porque são os mais pobres que compram nos varejistas globais. Assim. A Zara, na Europa, é meio... não é uma marca de prestígio, pelo contrário, é uma marca assim, bem assim, fuleira, sabe? Bem fuleirona, assim. E aí, isso fica se divulgando, assim, olha, o consumo voltou, olha a fila. Você fala assim, cara, tem fila porque tem pandemia. Caraca, será que você não está entendendo? Então, assim, eu fico só pensando isso tudo sem ter sem saber exatamente o que vai acontecer. Né? O que eu acho que vai acontecer é que as coisas vão mudar muito. Não sei se para melhor, para pior, mas que vão mudar, né? Vão mudar. E eu não sei como é que vai ser essa história agora de consumo, de moda. Eu paro e falo assim, cara, ninguém... Você vai consumir para quê? Você vai comprar uma bolsa nova para quê? Você vai comprar um sapato novo para ir aonde, cara pálida? Você vai aonde? Botar o lixo na rua? Né? Então a gente não sabe se vai ter um boom de consumo, se vai haver uma maior conscientização, se exatamente se essas pessoas todas assim ao redor do planeta vão ser recontratadas ou não. Eu não sei. Acho que ninguém sabe. Eu fico pensando muito assim nisso também, de como as coisas que são produzidas não são a demanda real das pessoas, né? Uhum. E fica sendo sempre muita coisa supérflua. Muitas dessas pessoas que estavam sendo contratadas, elas estavam sendo contratadas para fazer coisas desnecessárias. Então, por mais que isso seja muito doloroso, a pessoa começar também a questionar e falar, poxa, eu faço parte desse sistema que é prejudicial e eu alimento ele de alguma forma. Como que eu posso sobreviver? Eu acho que a gente vai trazer esse segundo exercício, né? Como que vai ser a sobrevivência humana junto com a sobrevivência do planeta? Sim. Porque, de qualquer forma, a gente não iria sobreviver continuando. Não. Né? Então, assim, a gente entrou num buraco de minhoca, assim, porque né, já não ia acontecer, mesmo, a gente já ia, né? Então, eu acho que teve uma aceleração, assim, disso, sabe? Eu tentando olhar meio poliana, né? Que nem você falou, assim, tentando olhar por um lado positivo. Eu acho que, assim, as pessoas que alimentam esse sistema são as que estão mais sentindo. E não importa em qual nível da cadeia social elas estão. Lógico que os que estão lá embaixo são os que se são comprometidos com a vida, porque elas não têm como sobreviver. Mas os outros, eles são comprometidos em toda a sua cadeia de crença, porque elas não sabem mais existir, porque nada do que elas faziam vai mais servir.
né? Então, assim, é doloroso. Eu acho que é um momento de parto, assim, né? Eu sinto que é isso. Como se a gente vai parir algo que dói, mas que é necessário. Então, eu também fico, assim, questionando é isso o tempo verdade. todo, né? Olha, tem uma pergunta aqui da Cabeça, Paty. assim, um liquidificador. Tem uma pergunta. Vocês acham que Deixa o eu tirar. O mercado meu copo está do dentro de um sob cálice. medida... Você acha que o mercado do sob Encomenda medida ou irá sob ser. encomenda irá ser mais procurado? Oxalá. Oxalá. Eu acho que deveria ser, né? Eu acho que é uma coisa bacana a roupa sob medida, a roupa sob encomenda. Mas eu não sei se te dizer se isso, na minha opinião, se isso vai necessariamente acontecer. Eu acho que é uma tendência normal que a gente volte a fazer as roupas sob medidas, as roupas com as costureiras, que a gente volte, pelo menos assim, você tem uma marca que você gosta, a pessoa é uma designer ou é uma estilista, enfim, e você vai lá e você começa a olhar e faz mais 2 camisas dessa para mim, porque eu preciso ter 3 porque eu trabalho. Eu acho que vai caminhar meio por aí, né? A roupa, até a década de 60, era feita geralmente por quem a usava. Minha mãe fazia as roupas dela, minha avó fazia as roupas dela, minha bisavó. As minhas roupas, quando eu era pequena, eram feitas por uma costureira que ia para minha casa e ficava, às vezes, uma semana, sabe, dormindo. E ela ganhava um dinheiro bacana, ficava lá, fazia roupa para todo mundo. Uma vez por ano ela ia, porque a gente era criança, estava crescendo, e ela fazia, bordava. Esse tipo de serviço é tão bacana, né? E tem tanta gente no Brasil que sabe fazer isso. E tem outro ponto, vai ficar mais caro a roupa sob medida, a roupa feita por uma costureira. Mas, gente, roupa não é barato, não pode ser barato. Você, mana, que tem uma marca, sabe que não é barato. Não dá para ter roupa barata, é roupa ruim. Se você precisar de uma roupa boa, ela Não não é é nem só ruim. necessariamente caríssima. Sim, às vezes não é nem só ruim. Às vezes a roupa pode até ser boa, mas foi feita numa condição de exploração absurda, né? Isso. Uma dessas costureiras que faz as máscaras, né? E que, assim, como eu falei, eu quanto marca, eu falei, eu não tenho condições de continuar produzindo, porque eu tenho um estoque pequenininho, eu já Uhum. faço a maior parte sob encomenda, sob medida, então eu deixo mesmo assim, pouquinha coisa guardada. Falei, eu não tenho por que ficar produzindo coisa agora. E aí eu passei, né, essa rede de costureiras para as pessoas, né, para todo mundo que Legal. quisesse comprar máscara, encomendar Uhum. coisa. E elas Uhum. estão fluindo, elas estão fazendo e tal. E uma delas, que é uma pessoa assim, incrível, a Terezinha, que é modelista, ela é maravilhosa. Ela falou assim, me partiu o coração, porque eu chamei a minha irmã para vir fazer máscara comigo, que eu dei uns tecidos, ela conseguiu também outros tecidos e tal. A minha irmã falou que não, porque ela pegou uma encomenda de 1.000 máscaras e ela recebe por máscara 30 centavos. Ui, nossa. Aí eu falei, como assim? Eu falei, você está vendendo por quanto, Terezinha? Ela, não, eu estou vendendo por R$ 5. E os tecidos são doados. Então, quer dizer, ela está Nossa, gastando olha que luz, o tempo. diferença. É. E aí eu parei para pensar nisso, assim, muito, sabe? Eu fico vendo aqui, né? Petrópolis é um lugar que tem um histórico de ter moda por causa da Rua Isso, Teresa, isso. né? E que já tem muito tempo que, desde a história de ter esse boom da China, né? Muita Uhum. coisa parou de ser produzida aqui Uhum. e começaram a produzir na China e viram depois que não era tão viável assim e tal. É. Então teve gente que voltou, mas com costureira externa. E Uhum. continuam fazendo isso. Então vendem as máscaras baratas, entendeu? Que Porque estão absurdo. pagando 30 pouco. centavos. Alguém está pagando por isso, né? Tudo que é Exatamente. Exatamente. barato, né? Assim, tem alguém pagando para que essa roupa seja barata para você. E assim, tem É. uma lógica que eu acho bem interessante. Eu eventualmente vou assim, em comunidades da workshop, e já trabalhei para vários projetos sociais e tal. E tem uma lógica que é muito legal. Pessoas mais pobres, elas, quando elas começam a ter algum dinheiro, elas têm, e é legítimo que elas queiram comprar roupas novas. Elas não querem a roupa da doação. A doação é uma parada bizarra, assim, a gente tem que pensar muito sobre doação. Então, elas querem comprar roupa nova. Agora, elas estão começando a perceber que elas podem comprar a roupa do bazar, que é mais barata, e você tem o poder da compra, né?
É, por que que eu estava falando isso? Menina, eu sou tão distraída. Peraí, a gente estava falando de quê exatamente? Ah, da máscara. Ah, isso. Então, quando você conversa com um grupo de mulheres, por exemplo, que gostam de comprar roupa, que compram roupas, que guardam dinheiro ali apertadinho para ir lá no centro do Rio, naquelas lojas bem populares para comprar roupinha, quando você começa a falar que atrás daquela roupa tem uma mulher igual a ela, sabe, sendo é, escravizada, né? Porque é escravidão moderna, né? Trabalhando 12, 14 horas por dia para ganhar 30 centavos por máscara, mais ou menos isso. Quando você toca nessa realidade, você toca o coração delas. E aí já tem um outro olhar. Como assim? Aí você mostra, pega foto, bota ela no celular, mostra, fala assim, olha, é isso, tá vendo essa pessoa que ela ganha tanto, tá vendo essa roupa aqui, ó, é 1000 vezes o que ela ganha, e quem faz a roupa é ela. E aí a pessoa para e você fala, cara, não é mais legal, em vez de comprar os cinco croppedzinhos lá que você comprou, compra um. Mas compra um numa loja mais legal, te dou o nome aqui, entendeu? É melhor. Ah, mas um só. Você fala, então tá, compra dois numa outra loja que menos não é tão legal. Mas não faça isso. Você não pode realmente se empoderar, né, com uma roupa que você vai botar e vai ficar gostosa e linda, se aquela roupa está escravizando uma outra mulher num outro lugar, nas mesmas condições que você, de pobreza, de filho para criar. Quando você vai chegando nesse ponto, você vai tocando a consciência. Quer dizer, não é difícil, sabe? É uma questão de informação. Não é tão É. complicado. Mas também eu fico questionando isso com outras coisas, sabe, Lilian? Porque quando a gente Uhum, fala disso, né, das pessoas que querem, né, essa lógica do consumo, porque desenvolve uma autoestima, eu acho que isso é genuíno, assim, e que traz realmente um questionamento de uma sobrevivência, sabe? Tem quem está uhum, vivendo no nível sobrevivência, muitas vezes está tão envolvido com aquilo que não consegue pensar o além, né? Assim, é, no outro. Até eu sempre falo aqui da escala de consciência do Dr. Hawkins, que ele fala que só a partir do empoderamento, aí você começa a ir para coragem. Do coragem em diante é que a gente pensa no outro. Dali para sim, baixo, você está só com medo. Sim, eu preciso sobreviver, eu tenho que salvar o meu primeiro, eu não sei o dia de amanhã, entendeu? Então você não tem essa compaixão. Mas é, eu fico pensando na pessoa que tem condição, tá? Que poderia comprar, mas prefere comprar no Wish, sabe? Aqueles sites chineses. sim, Fala, não, eu vou comprar no Wish porque é muito mais barato. é, E não é possível, sabe? Que tenha condição e não pense nisso. É aí que eu acho que é a maioria, que mano. Que é a é a maioria. maioria. E quem realmente consome roupa no Brasil é a classe média. Sim. Tá? Os pobres compram muito pouco, né? Eles estão nesse nível aí que você falou de a sobrevivência. Então, assim, a roupa é comprada, é cuidada, porque só tem aquela. Por mais barato que seja, elas só tem aquela. Agora, quando você vai chegando, assim, poder aquisitivo vai melhorando, cara, é horroroso. Basta você ver pessoas que poderiam ter uma bolsa Chanel, mas que compram a genérica. E você fala assim, Cata, por que você não comprou a original, que é maneira, é sustentável, é bacana, é feita à mão, é feita em Paris? Por que que você que tem dinheiro compra o genérico? Ah, porque eu só paguei US$ 600 lá em Chinatown. Aí você fala, cara, você quer contar isso para os outros, que você é otário a esse ponto de comprar uma parada bizarra, uma cópia, ainda pagar US$ 600? É mais legal você Era comprar, melhor entendeu? comprar US$ 600 de um designer, de um designer autoral, né? Brasileira. Ou então, assim, cara, por que você não gastou US$ 3.000 então e comprou uma Chanel de verdade, já que você tem esse dinheiro para comprar? Por que não? Entendeu? Porque aí compra 10 bolsas por US$ 600, né? Aí você fala, porra, cara, por que você não, sabe? Você assina embaixo que você é burra. Por que você não compra logo uma bolsa que tem, sabe, garantia vitalícia, é assinada, tem número de série? Você merece, você tem dinheiro, você pode comprar
Esses valores que você vai distribuir ali vão ser distribuídos lá na cadeia deles, né, para o artesão, para o assistente do artesão, para a galera toda, porque é todo mundo que trabalha no luxo ganha muito bem. Lilian, só um segundinho. Vai Fala. cair e aí a gente volta, porque o tempo está esgotando. É Como a gente verdade, está no meio da querida. conversa, É. aí vai cair e a gente volta para terminar, tá? Tá bom, tá bom.